se não é vocês para me lembrarem. Então, ó, hoje nós estamos no capítulo 7, tá? É o capítulo intitulado As Pregações do Tiberíades. Se localizarem aí, a gente, na verdade, vai iniciar, olha, no meu aqui tem 1, 2, 3, 4, tá praticamente na 5ª página, onde começa assim, ó, um sorriso de ansiedade, tá? É aqui que a gente vai a partir daqui que a gente vai iniciar, certo? Só que, assim, é importante que a gente lembre do contexto um pouquinho, né, do que a gente viu semana passada com a Marli. Vamos procurar nos recordar aqui. Então, as pregações no Tiberíades, né, a gente vai ver que Jesus vai proferir, aqui a gente vai ver na aula de hoje, que é a parte em que ele está fazendo o Sermão da Montanha. Olha que interessante. E eu fiquei bastante surpresa, porque na aula que o Públio Lentulus encontra Jesus, né, aquele assunto que a gente viu, foi uma aula que eu dei o estudo, né, o encontro de Públio com Jesus, né, e agora, hoje aqui, para minha grata surpresa, também vai ser o encontro de Lívia com Jesus, né, olha que legal, né, e vai ser justamente no momento lá do Sermão da Montanha, após, né, o Sermão da Montanha, que Lívia vai ter um encontro com ele. Então, Nossa, se a gente for... Que bênção, né? Que bênção! Legal, né, Marta? Encontrar com Jesus justamente nesse dia. Né? Então, você vê que interessante aqui a possibilidade com a Lívia, porque ela vai justamente, tanto é que vai falar um pouco aqui sobre as bem-aventuranças, né? Nós vamos até dar uma passadinha aqui novamente, como a gente fez um estudo muito bom, que foi na terça-feira também, né? Um grupo que participa lá, da Amélia Rodrigues, então a gente vai se reportar um pouquinho a isso também. E Lívia vai ter esse encontro com Jesus aqui. Então, assim, maravilhoso, né, gente? Só da gente falar já é nossa, uma bênção que já chega aqui para nós, só nessa leitura, só no estudo, né? Então, imagina ela lá presencialmente com Jesus, né? Então, só para a gente lembrar aqui, semana passada, quando a gente começou o capítulo 7, né, as pregações do Tiberíades, então ali estava falando sobre alguns dias que tinham se passado após aquele encontro de Públio com o Tarquínios, né, Sulpício Tarquínios, em que ele sugeriu, em que ele sugestionou, enfim, falou daquela situação de Pilatos com Lívia, né, e que poderia ter sido a motivação para o rapto do filho, né, do menino. E aqui passou uns dias, o Públio, acabou que ele optou por dispensar os serviços do lictor, né, que era o Tarquínios, ele dispensa, e, na verdade, eles estão aqui aquela busca do filho, né, de Marcos, eles querem saber o que, né, como é que foi o que aconteceu de fato, estão investigando, indo atrás, né, do paradeiro do pequeno Marcos, né. Aí aqui, para isso, Pilatos está envolvido, né, Pilatos está envolvido com essa situação aqui. E o senador aqui, ó, só lendo, aproveitando uns trechinhos aqui, o senador, ele tem as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação. Então, Pilatos se dispôs, né, a buscar pelo menino, e Públio, apesar daquela história toda, né, dele ter ficado bastante, vamos dizer assim, mexido, bastante atormentado até com a história, né, do romance de imaginar, né, a possibilidade do romance de Lívia com Pilatos, né. Então, assim, mesmo com tudo isso,
ele ainda se coloca numa posição de consideração com Pilatos, aceitou a cooperação, né? Aceitou que ele auxiliasse ali também para localizar o menino, né, que tinha sido raptado, tá? Só que com a Lívia não, vocês lembram que com a Lívia ele se tornou um homem completamente diferente. Aqui fala assim, ó, ele não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa. Quer dizer, ele mudou completamente a postura dele, né, com Lívia. Aquilo ficou realmente atormentando aquela história, né? Até porque um homem na posição dele, enfim, né? Aquele contexto todo que a gente sempre coloca, relembra aqui, né? Da condição dele e do próprio orgulho, ele mesmo aqui coloca, né? Ordinariamente altivo e orgulhoso, né? Era a figura de Públio, né? Aí, então, depois vem um diálogo, né? Diálogo de Ana, de Lívia com Ana, que era a serva dela, né? Muito querida, e a serva se coloca ali numa posição, então, de tentar auxiliar, ver o sofrimento dela. Inclusive, ela acha, né? A própria Lívia, ela fala que ela está, assim, preocupada com o Públio, que o que mais a incomoda, o que mais a angustia é ver a preocupação, né, com o estado de Públio, e ela acha que é por conta do menino, né, por conta do menino que tinha sido raptado, mas, na verdade, ele está realmente perturbado com essa situação toda ali, né, com ela mesma, né. Então, a gente lembra que tem um diálogo, né, da Lívia, com Ana, né, e que a Ana se dispõe e sugere para que ela vá encontrar com Jesus, né, que ela pode levá-la até a casa dos pescadores, que ela pode levar até a casa de Simeão, né, conduzir até a casa de Simeão e encontrar Jesus, que seria um alento, né, para a Lívia naquele momento que ela estava sofrendo também com essa situação toda, né. E aí a Lívia se coloca nessa posição mesmo, ela fala que queria procurar publicamente Jesus. Ela queria, porque o que ela queria fazer? Manifestar o reconhecimento pela cura de Flávia. Então, você vê que ela realmente acredita que foi Jesus que curou, né? Para ela não tem dúvida, porque ela se coloca nessa posição de procurá-lo. E aí, o que ela fala? Ela precisa se misturar àquele povo ali, né? Para encontrar com Jesus. Então, ela coloca trajes humildes, né? Trajes daquela região, do povo ali, para se misturar aquelas pessoas e não parecer que seja uma patrícia romana, né? Então, ela quer como qualquer um outro ali. Você vê como que a conduta da Lívia realmente é um espírito que tem um discernimento, né? Completamente diferente aqui, né? Dá para a gente avaliar bem isso aí. Tanto é que quando a própria Ana fala, mas eu sou uma serva, eu não tenho valor, aí ela coloca, né, os valores dela lá, né, ó. Ela fala, né, ela faz aquela colocação de que não há diferença, que somos todos irmãos, que, né, filhas de uma origem comum. Olha só como ela realmente tem essa postura, essa visão diferente já de um espírito esclarecido, né, de um espírito que tem um entendimento, né. Então, tudo isso aqui a gente viu semana passada ainda, né, no texto aqui, tá? E aí ela chega até a casa de Simeão, né, e aí a partir daí que a gente vai iniciar agora, porque vocês lembram que estava chegando de barca, na barca de Simão Pedro, estava trazendo Jesus para aquela região ali, nas margens do Tiberíades, né? Então, aqui acabou nessa parte aqui. Daí, gente, eu queria a participação de vocês, que eu gosto muito, né, que vocês leiam, ou às vezes até comentem, o que sentirem vontade, né? Eu vou pedir para a gente ir revezando a leitura aqui. Ô, Marta, você consegue começar, Marta, aí para nós?
Sim. É um sorriso, né? Isso. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou, então, todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas, que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Tá, só um pouquinho, Marta. Aqui, ó, se a gente for lembrar daquele livro de Amélia Rodrigues, que até nós estamos fazendo um estudo, né, que é a Primícias do Reino, tá? A gente estudou um capítulo, que é o capítulo 3, né? Vocês vão lembrar aí, o pessoal que faz parte, né, desse grupo, a gente estudou aquele capítulo que fala o Excelso Canto, da Amélia Rodrigues, e que é justamente que fala desse momento do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças que a gente viu. E lá, a Amélia também traz isso aqui que o Emmanuel está trazendo, ó, sobre as pessoas que estavam ali naquela localidade, né? Você vê que ela fala aqui, ó, ele fala, né? Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas, né? De cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas. Fala aqui de mulheres adultas, os publicanos, né? Cobradores de imposto, enfermos. E a Amélia ainda complementa aqui, ó. Eu vou trazendo um pouco aqui de Amélia também, tá? Para a gente complementar, porque é tão importante, né? A Amélia acrescenta tanta coisa. Ela traz aqui também, ó. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Você vê que a Amélia ainda traz a ideia de estrangeiros, de pessoas até que falavam em outra língua, né? Que eram das regiões circunvizinhas ali. Então, a Amélia ainda acrescenta isso aqui que ele traz, que realmente tinham pessoas de todo que precisavam estar ali naquele momento, né? Daquele Sermão da Montanha, né? Aquilo tudo a gente sabe que nada é por um acaso, então as coisas, né, são de uma maneira que as pessoas se agrupam ali necessariamente porque iriam ter aquele contato com Cristo e ouvir, né, aquele discurso dele. Pode ler mais um pouquinho, Marta? Oi? Em suma, eram os pobres e sofredores, né? Na maioria, né, mulheres adúlteras, você vê, tinha de tudo aqui, né? Então tá, continuando. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na sua figura alguma jovem da Samaria, da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplandecente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam
nas devesas de toda a Galiléia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. Marta, vamos dar só uma paradinha aqui, porque vale a pena, né, gente? Agora a gente tem que aproveitar tudo isso aqui, né? Dar um entendimento maior aqui dessas 4 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pacíficos, os sedentos de justiça e os que sofrem e choram, né? Então, aqui tem 4 das bem-aventuranças. A gente fez num estudo, né, da própria Amélia Rodrigues, e eu vou trazer também com Kardec, né, porque tem algumas colocações de Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, que também são bem importantes, assim, para a nossa reflexão, né. Mas antes disso, só para a gente entender aqui o momento da Lívia, né, que é a nossa personagem aqui. Lívia estava com Simeão e, na verdade, ninguém imaginava que ela era uma patrícia romana, né? Eles estavam supondo que fosse alguém da Samaria, da Judéia, né? Assim, uma possibilidade, não se sabia bem, então ela realmente se misturou ali, né? Aquelas pessoas ali no local, né? E aí começa a falar de Jesus, né? Quando ela vai ouvir Jesus aqui, tem uma frase que a Marta leu ali, né? A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa, né? Então, imaginem assim, é realmente aquele magnetismo, né? Ela envolvida de tal forma, quer dizer, ela já era um espírito que já estava preparado para aquilo ali também, né? Porque já buscava, né? É diferente. Eu tenho a impressão que as pessoas ficavam hipnotizadas, né? De certa forma, sim, né? De certa forma, é um tipo de hipnose mesmo, porque aquele envolvimento, quer dizer, ele chamava a atenção de tal forma, aquela figura, né? Diferente, ele coloca aqui, era uma figura simples e maravilhosa, né? Então, tem algo especial aí, né? Tem algo especial naquela simplicidade. E você vê, né, gente, não precisa de orgulho, não precisa de nada, não precisa de nobreza, de louros, né? É simplicidade. Jesus veio trazer a simplicidade, né? É muito interessante isso, porque os valores completamente diferentes dos valores do mundo, né? Do mundo material. Então, a simplicidade. E aqui ainda fala, né, ó, começaram o mestre um sermão de beleza inconfundível, que as suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, né? Figurando-se ensinamentos que ressoavam nas devesas. Essas devesas são campos, regiões, né, ali ao redor de campos, né? Na própria Galileia, onde eles estavam, né? Ecoando pelo mundo inteiro, né? Então, a extensão, olha, curioso isso, né? Essa mensagem, a gente sabe que ela se estendeu, que ela, né? Não que fosse audível, mas ela foi lançada ali, né? Vou comentar uma coisa que eu ouvi ontem, sobre essa voz de Jesus que ecoava pelos recantos ali da região. Ontem eu ouvi um vídeo sobre aquele médium de Sacramento, Eurípides Barçanufo, que ele tinha todos os tipos de mediunidade.
e depois, com o auxílio da espiritualidade, criaram um aparelho no plano espiritual que, quando Eurípides Barçanufo, às 9 horas da manhã, ele fazia uma prece com aquele grupo de médiuns, ecoava a voz dele em todas as casas da cidadezinha de Sacramento. Então, imagina Jesus. Eu acho que realmente a voz de Jesus ecoava, né, pelos ouvidos de todo mundo ali. De uma forma ou de outra, né, que a gente talvez não saiba até muito bem, né, De que forma, falar, né? mas sim, o que a gente entende é isso, foi a mensagem, e vibra, né, porque tem as vibrações também, né, não só da fala, do som, mas tem as vibrações, então tudo isso fica ali impregnado, né, fica Sim. impregnado, vibra mesmo, e é para o mundo inteiro, né, essa mensagem era para chegar aqui até nós aqui hoje, aqui na aula, né? Você já imaginou que isso aconteceu, essas mesmas palavras, né? E nós estamos aqui com essa mensagem chegando até nós, graças a Deus, né? Que Deus é muito bom. Então, assim, se a gente for em Kardec aqui, ó, bem-aventurados humildes de espírito. Então, em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma partezinha, eu não vou ler assim tudo, né, gente, porque senão ia ficar muito extenso, mas eu vou ler aqui uma parte que eu achei importante para a gente pensar. Mas se vocês quiserem fazer a leitura depois, ó, tá no capítulo, peraí, os humildes de espírito, que seriam os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, tá aqui, ó, no capítulo 7, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou fazer essa leiturazinha aqui do item 2. Fala assim, ó, no Evangelho. Se alguém tiver com o Evangelho aí e quiser acompanhar, tá? Pode. Item 2 do capítulo 7, tá? Porque às vezes está com o Evangelho aí fácil, já olha também. Então, no item 2, ó, ele coloca assim: a incredulidade se divertiu com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Então, pobres de espírito não é sem inteligência, isso é a forma que é colocada aqui por Kardec, né? E sim, os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos, né? Então, aqui já no livro mesmo, é bem-aventurados os humildes de espírito, mas pobres de espírito também, na mesma forma aqui, né? A bem-aventurança colocada da mesma maneira, tá? Aí, veja que interessante o raciocínio de Kardec aqui nesse capítulo 7, né? Tem a seguinte explicação, ó. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração por si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial. Sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Olha que interessante, né? O homem de inteligência, né? O homem inteligente, ele acha que ele domina todo o conhecimento, todo o entendimento, né? Ele nega a divindade. É bem comum isso, né? Isso relacionado ao orgulho, né? Então, está faltando a humildade, né? Porque não quer dizer que ele tenha a inteligência, a humildade não necessariamente, né?
Então, é uma negação, né? Ele leva em si próprio tão alta consideração Oi, que ele Peraí, não... Ana. Oi? Alguém falou? Deixa eu ver aqui, ela peraí. está com o microfone aberto e ela não Acho que se está tocou. aberta. Ah, tá a Cleide, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, gente, que aí facilita para ela. Vou ver aqui se eu fecho. Acho que dá para fechar por aqui. Tá, acho que fechou agora. Então, vejam bem, nessa colocação de Kardec aqui, né? Essa questão de que deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Dos homens de inteligência, eles, uma negação. Por que eu preciso de Deus, né? Se eu já conheço tudo, eu domino tudo. Então, a falta da humildade, justamente que ocorre nesse caso, né? Então, aqui... Simone, Oi. o caso do marido da Lívia, né? Da Lívia, né? Do Públio, Públio, né? Mas mesmo assim, eu vejo o Públio que ele é uma referência se os homens estudassem, né? Isso daqui, né? Porque a gente vê muitos homens assim, quando cisma alguma coisa da mulher, já mata, já... E ele ainda Sim. conteve tudo isso daí, porque para ele era difícil, né? Ele ficou indiferente com a Lívia, mas ele não, né? Ele podia fazer outras coisas, né? Ele já era um espírito com uma evolução mais ou menos também já, né? Sim, considerando que isso foi há 2000 anos atrás, né? Então, até que estava bom, vamos falar assim, né, Rosa? Mas o que a gente... e aí a gente percebe que o orgulho dele não deixava, né? Que aqui está justamente nessa discussão da humildade aqui, né? Da bem-aventurados os humildes. Porque esse orgulho, ele não permite, né? Que você admita, né? Admita que tem algo cuidando, controlando a situação, e que não é você, né? Ele bem coloca aqui, ó. Ele fala assim, ó, negar o que, estando acima, poderia rebaixá-lo. Porque se eu considerar que tem alguma coisa acima de mim, então eu tô abaixo, e aí meu orgulho não deixa eu me colocar nessa posição, né? Não admito uma divindade aqui. Aí ele continua assim, ó, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável, né? Então, realmente, ele coloca ele na medida da inteligência universal, se julgando aptos a tudo compreender, né? Esse orgulho acaba colocando o homem nessa posição. Então, ele não crê na possibilidade daquilo que não compreende. Entende? Sabe aquela questão assim, né, que a gente fala, você tem que ter fé em Deus, né? Claro que a nossa fé aqui, ela é muito mais raciocinada, né? A gente tem que ir por esse lado. Mas um homem que tem uma inteligência acima, ele não vai compreender essa fé, né? Ele não vai, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, ele não vai chegar nessa sutileza, né? Então, se ele não compreender, ele vai pelo raciocínio, né? Não, isso não existe, Deus não existe, que fé é essa que vocês estão falando, né? Que Deus é este? Não, eu olha aqui, ó, eu cuido da minha vida, eu ganho meu dinheiro, eu sobrevivo, eu como meu pão, eu tenho meu pão, né? Então, ele não se deixa. E isso tudo é o que o orgulho acaba causando, né, produzindo. Ainda tem um trechinho assim, ó, se recusam a admitir o mundo invisível, né, e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isto esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar e que não faria descer do seu pedestal. Tá vendo a posição em que o orgulho nos coloca, né? Vamos botar aí nós como seres humanos, né? Todo mundo tem o seu, né? Tem um pouco isso. A gente tem também, né? Estamos falando de público, mas, né?
Nós também, é característica humana, né? Então, vejam bem, é isso que ele não admite, olha só, segundo Kardec aqui, ele não admite e recusa o mundo invisível e um poder extra-humano, quer dizer, um poder divino, Deus, porque ele não pode admitir pelo seu orgulho que esteja acima da sua capacidade, né? Ele se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar. Veja só como o que o orgulho produz no homem, né? Agora, só eu vou fazer uma paradinha aí, ó, que a Estefânia chegou, aniversariante do dia. Parabéns, Estefânia! Desculpa. Tá de aniversário. Obrigada a tu. Não, então, eu acabei não falando com quem chegou depois, mas com a Estefânia, eu falei, tem que dar né, pelo menos um oizinho aí no aniversário, né? Parabéns, viu, Graças a Estefânia? Deus. Obrigada. Desculpa chegar atrasada, mas a batalha é grande aqui, estou sempre atrasada. Não, mas nós aqui estamos à disposição, né, gente? Toda hora é hora de estudar. Nós estamos na bem-aventurança aqui, falando da bem-aventurados os humildes, né? Os pobres de espírito. Estamos falando de Kardec aqui, tá? Aí eu continuo aqui, ó, no Evangelho. Por isso, ele não tem senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Então, o orgulhoso, ele acaba se colocando dessa forma. Isso aqui é bom para quem? Para as pessoas simples, negócio de fé, de religião, né? É bom para as pessoas que não têm conhecimento, né? As pessoas simples. Alguns acham que não é para ele, né? A pessoa que tem uma inteligência, um discernimento, né? Você vê que o orgulho acaba produzindo esse tipo de comportamento, né? Então, esse aqui, eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, esse é dos humildes, né? Pobres de espírito. Se alguém quiser acrescentar aí, gente, alguma... Porque aí depois, no texto aqui do livro, tá o bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Então, a Terra, né, o planeta Terra, o nosso planeta, será herança para os pacíficos, né? É até difícil nos dias de hoje a gente, né, diante de tanta violência, a gente absorver esse entendimento, né? Mas são os pacíficos. Jesus falou que eles herdarão a terra. Agora, como? De que forma, né? Aí aqui também Kardec, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora é no capítulo 9, tá? Tá no capítulo 9 ali, ó, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aí aqui, eu escolhi um trechinho também, que eu sempre faço a leitura, e eu vejo, assim, algo que mais... chama atenção, né, para a gente parar ali um pouquinho mais naquela parte. Então, eu vou ler aqui, ó. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, isso aqui está na parte dos bem-aventurados pacíficos. Por que temos que ser pacíficos, né? Toda palavra ofensiva, né? Se nós somos bélicos, né? Se não somos pacíficos, somos bélicos, toda palavra ofensiva é contra a lei de amor, de caridade, né? A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, aqui ele já justifica o porquê.
Mas o que diz Jesus com essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. O que Jesus quis dizer? Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver, somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância que os primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os homens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Isso não é novidade para nós, né? Nesse livro, nesses 2000 anos, o que a gente vê aqui? A terra e os bens da terra, né? As heranças da terra, vamos falar assim, né? Porque a gente não está falando só de bem material, né? As heranças da terra, o que a terra tem, enquanto planeta mesmo, né? Para a nossa existência aqui, que permite o nosso progresso, tudo isso fica por conta dos violentos, né? Em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente faltam necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo, né? Muitas vezes as pessoas com poder, né? Poderosos e que não são pacíficos e que, né? As autoridades aí, a gente pode ver N situações, né? Pessoas que têm poder e que estão voltadas não para a paz, mas sim, né, para a guerra. E eles estão dominando ainda o mundo, assim como ele coloca aqui, né? E aqueles que são pacíficos, muitas vezes, não têm os bens da terra, não tem, né? Então, aqui, ó, promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmangados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, é nesse contexto de mundo feliz que a terra ainda virá a ser, né? Vai se tornar esse mundo feliz, e nesse contexto aqui é que os pacíficos vão herdarão a terra, né? Então, a gente pensa aqui mesmo na mudança do planeta, né, enfim, a progressão, né, do próprio planeta, aí mudando de fase, né, e é aqui que ele fala, então, herdarão nesse sentido, tá? Porque hoje a gente vê, se a gente for bater o olho, a gente vê mais injustiça, né, porque, na verdade, injustiça divina não existe, né, gente? A injustiça, né, o que nos é injusto aos olhos é algo assim humano, né? Não sei se vocês concordam, se pensam diferente, porque Deus é infinitamente justo. Mas ainda o planeta não atingiu, não chegou nesse patamar aqui na progressão, na evolução, né? Quer falar, Cida? Eu vi você falando alguma coisa, não? Que às vezes o microfone está fechado, a gente não vê, né? Certo? Então, é nesse sentido de herdar a terra, os pacíficos, né? E que, assim, gente, se a gente quer lei de amor e caridade, nós temos que construir essa paz dentro de nós. Não nos sufocando, né? Não abafando, mas nos resolvendo. Vocês concordam? A gente vai tornando-se pacífico, resolvendo aquelas mazelas, aquelas dificuldades que nós temos, né, no autoconhecimento. Então, a gente tem que buscar essa paz aí, porque nós somos seres divinos, nós somos criados para a paz, nós somos criados para a felicidade, nós somos criados, né, para esse contexto aí, não para a guerra, para destruir o próximo, né, a gente está submetido a uma lei de amor, né, senão Cristo não vinha tão veemente, né,
veementemente chegar e nos colocar aí dessa forma que nos marcasse essa lei do amor, né? Tá? Então, esse aqui também é do Evangelho segundo o Espiritismo. Querem falar alguma coisa, gente? Tá todo mundo quietinho? Marli, não quer falar, Marli? Não? Então, bom, eu falo que eu sou faladeira, então vou falar, então, gente. Vocês deixam por minha conta aqui, que eu falo bastante. Vamos lá, então. Ah, tá. Aí, que bem-aventurança que chegou aqui agora. Ó. No livro tem o bem-aventurados sedentos de justiça, aqueles que têm sede de justiça. Aí, esse eu vim naquele capítulo da Amélia Rodrigues, do Primícias do Reino, né? Que é o Excelso Canto, que é muito bonito, né? O texto da Amélia Rodrigues, ela nos enche, né? De, assim, preenche a alma, né? Uma beleza, tá? Então, ela tem uma parte aqui que ela fala justamente sobre os que têm fome e sede de justiça. Aí eu vou ler um trechinho aqui para a gente lembrar, a gente estudou isso aí esses meses atrás, eu acho, na turma de terça-feira, né? Mas aqui vamos recordar um pouquinho o texto, ó. Fome e sede de justiça. A caravana dos criminosos não julgados é infinita e inabalada. Os carros dos guerreiros e vândalos passam velozes sobre cidades vencidas, órfãos e viúvas ao abandono. A injustiça veste os corações, e a indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase conivência. O mundo arde em sede de justiça. O homem tomba esfaimado às portas da justiça. Então, é tanta injustiça, né, que ela está colocando, que o mundo arde pela justiça. A gente, né, são bem-aventurados aqueles que realmente lutam pela justiça, têm fome e sede de justiça. Aí ela coloca aqui, ó, todavia, os desvairados retornam aos antigos passos, reencarnando, imolados à loucura e estigmatizados pela crueldade, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, tem uma lei aí que está submetendo esses indivíduos, né? Em que esses desvairados, essas pessoas que estão produzindo a injustiça, vamos dizer assim, né? Vão ter que refazer os passos pela reencarnação, né? Infelizmente, né? Ligados à loucura, estigmatizados pela crueldade. Felizes os que experimentam suas atrocidades. Olha as frases fortes de Amélia Rodrigues, né? Felizes os que experimentam suas atrocidades. Quer dizer, aquele bem-aventurados os aflitos, né? A gente pode pensar aqui. Está sofrendo felizes. Há uma esperança que é vida para sedentos e esfaimados, feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas, clamando lenitivo a justiça do amor. O homem amargurado às portas da verdade. A verdade descendo ao homem, esclarecendo-o e pacificando-o, renascendo para resgatar. Aí ela coloca aqui a importância, a questão da reencarnação, né? Que realmente tem uma lei que vai fazer com que necessariamente tenha que haver todo um processo aí de resgate, né? Enfim, a gente sabe que vai renascer para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender. Né? Então, não vai ter. Todos esses que estão na injustiça aí vão passar por isso. Justiçado pela consciência, corrigido pelo amor, preparado para a libertação, serão saciados. Né? Então, ela traz aqui em belas palavras, né, essa posição da busca, né, de como
num determinado momento, o espírito ele vai atrás da justiça, né? Ele vai ter que seguir uma lei divina, ele vai ser submetido a esse processo, e que seja aqui, né, ó, justiçado pela consciência, corrigido pelo amor, preparado para a libertação. Por isso que são bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, né? Simone, agora eu vou falar. Diga. Isso, fala, por favor. Então, Simone, é engraçado a gente ler isso aqui, porque essa sede de justiça, a gente constantemente está cobrando isso pelas coisas que às vezes a gente vê no momento atual, no campo social, no campo político, no campo pessoal mesmo, né? Mas o que é interessante, pelo que você leu aí, dessas palavras também da Amélia, que o que às vezes nós nos angustiamos, porque a gente procura a justiça no homem, e é na verdade o que Jesus está dizendo aqui, que a justiça divina nos saciará, né? Preencherá, porque ele usa o termo aqui, sede. E sede é uma coisa que incomoda. A gente, quando sente sede, é uma coisa que, enquanto a gente não toma água, parece que não volta a harmonia no organismo da gente. Então, quando ele fala bem-aventurado aqueles que têm sede, aqueles que querem a justiça. Mas a gente não tem que buscar essa justiça nas nossas leis, nas nossas relações. Ela virá naturalmente através da justiça divina, né? Como ela diz, a Amélia ali diz muito claro, a reencarnação é a coisa mais, vamos dizer, justa que pode, uma das leis mais justas que existe na nossa vida. Então, aquilo que hoje, às vezes, a gente acha que é uma coisa absurda, mas acalme, confie na justiça divina, porque as coisas entrarão no seu... Aquele que hoje, nós mesmos, quando nós fazemos alguma coisa que nós desequilibramos, que nós vamos contra a lei divina, não se preocupe, vai chegar um momento em que nós conseguiremos, vamos dizer assim, resgatar, arrumar aquilo que em determinado momento nós desequilibramos, né? Então, o próprio Públio Lentulus, né? Hoje a gente está vendo ele assim, um homem orgulhoso, um homem... E hoje nós sabemos, Emmanuel, quantas mensagens que Emmanuel está nos trazendo, né? Quantas mensagens de equilíbrio, de harmonia. Então, e foi esse mesmo espírito aqui, esse espírito que hoje, às vezes, a gente acha, puxa, mas que homem orgulhoso, né? E hoje ele não faz um trabalho completamente diferente, né? E Marli, então, me lembra assim, que muitas pessoas querem e lutam pela justiça e partem para a violência para fazer justiça. Exatamente. É a justiça com as próprias mãos, né, Marta? Não pode querer fazer a justiça com as próprias mãos, porque aí você é vingativo, aí você está contra a lei de amor, né? É como a Marli disse, nós temos que confiar na justiça divina mesmo. Sim. Nós nos revoltarmos e ficarmos enfurecidos com uma injustiça, entre aspas, que nós não vamos resolver aquilo. Sim. Não é mesmo? Tem que confiar em Deus, gente. O bem-aventurados os pobres de espírito, né? Quando a gente confia em Deus, a gente está numa posição de humildade, a gente está sendo humilde, né? De saber que tem alguém acima de nós, mas que também cuida de nós, que nos protege, que garante tudo que a gente tem, né? Você vê que, sendo pacífico, a gente vai herdar a terra também. Isso, né? Não significa que nós vamos ser alienados, né? O nosso papel é emitir energias positivas, fazer prece, oração, para que as pessoas encontrem equilíbrio. E mas a própria orientação... não devemos entrar em conflitos, né? E a própria orientação, né, Marta? Porque nós estamos aqui estudando juntos, estamos nos esclarecendo as ideias, e às vezes surge uma pessoa que está fora, né, desse grupo, enfim, a gente pode conversar e trazer também essas ideias, essas formas diferentes de pensar, né? Então, a gente orienta, com o nosso exemplo, a gente também ensina,
Então, veja a importância de tudo isso, né? Não é à toa que Jesus veio trazer isso aqui para nós, né? E o mais importante que tem aqui, né? As bem-aventuranças Temos que ser pacíficos de coração. Né? E assim, e eu questiono assim, sabe, às vezes quando a gente se vê irritado, lógico, né, humano, né, a gente se vê irritado, incomodado, ai, que absurdo, aquelas coisas assim, a gente começa a julgar, e tal. Aí tem hora que eu paro e falo assim, gente, para tudo, para que isso? O que é que isso vai resultar? Assim, qual a vantagem de ficar nessa posição, nessa postura? Entende? Qual a vantagem? Se a gente achar vantagem, achar ganhos, é uma coisa, né? Para a gente tomar essas posturas. Senão, qual é a vantagem? Para. Muda, como disse, né, o pessoal já muda essa vibe, né? Essa vibração, sai dessa vibe, sai dessa vibração, entendeu? Porque não tem vantagem nenhuma. Como ele fala aqui, se você não for humilde, se você não for pacífico, se você não tiver essa sede, essa fome de justiça, né? E o outro que a gente vai ver que são os que sofrem e choram ainda, que a gente vai ver, né? São posturas, são orientações de posturas, de posição que a gente deve adotar. E como a Marta bem colocou, isso não quer dizer que eu estou me humilhando, isso não quer dizer que os outros estão, né, fazendo de mim o que bem querem, não é. Né? Não é essa a proposta, não é essa a ideia. Embora para quem é orgulhoso parece, né? Como o próprio Kardec colocou aqui no Evangelho. Para quem é orgulhoso, ele acha que essa postura de humildade é fraqueza, né? Para as pessoas que estão aí no orgulho ainda. Então, vejam a importância de tudo isso, né? Então, a última aqui, ó, que é bem-aventurados que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus, né? Serão consolados. Aí, olha que lindo o texto da Amélia, que é sempre bonito, mas olha como é lindo isso aqui, assim, a sutileza, a delicadeza dela, ó. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Quando alguém chora, olha a colocação dela, que interessante. O pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura, nem conduzir em caudal as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando a destruição, esgaivando as searas. Então, não é um choro de revolta, né, gente? Não é aquele choro, né? A gente tem que, as nossas revoltas, a gente até pode pôr para fora, a gente pode, tem hora que a gente grita, esperneia, né? Mas, assim, a gente não pode ficar nesse processo, né? Embora seja muito humano, faça parte de nós, mas esse choro aqui é um choro de alívio, né? Como você estivesse se libertando, se liberando daquelas energias, daquela angústia. Às vezes a gente se vê assim, né? Fala, meu Deus, você está até confuso, angustiado de tal forma, fala, meu Deus, acho que vou chorar, porque não é? Tem hora que a gente fala, e agora o que eu vou fazer? Vamos sentar aqui igual criança, vamos sentar e chorar. Então, é aquele choro, como ela coloca dessa forma, quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo notas de paz. É como se você estivesse colocando para fora todo aquele sentimento e recobrando a sua paz, né? Então, olha aqui como ela coloca, chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade, a sós e junto a Ele. Então, você está chorando ali sozinho, mas Deus está ali juntinho, né? Ela coloca assim. Ignorado por todos e por ele lembrado. Deus não nos abandona. Você pode até estar chorando sozinho lá, suas mágoas, suas dificuldades, seus problemas, mas Deus está ali, né? Sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. Deus está te escutando quando você chora, né? O pranto, ele fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Eu achei muito bonita as palavras de Amélia, né? Alguém chorando está solicitando, aguardando.
na impossibilidade de expressar por palavras, desnudar a alma, esvaziar-se de toda inquietação. Aí ela termina com o serão consolados. Né? Então, é esse choro que põe para fora todas aquelas, né, aquilo que te angustia, aquela dificuldade. Então, é um momento só que você, às vezes, está sozinho, você não está chorando na presença de ninguém, mas Deus está te ouvindo. Eu achei muito bonito, né, a forma como ela... Depois desse choro vem a serenidade. Não é? Um alívio, né, Marta? Parece que é o alívio, a libertação, a gente se liberta, porque a gente tem que se permitir se liberar de si próprio, né? Porque a maior dificuldade nossa é com a gente mesmo, com as nossas coisinhas, com as nossas coisas, com nossos atavios, né? Então, a gente tem que se liberar, se libertar. Então, é esse choro aqui, né? Que ela fala muito, de uma forma muito bonita, né? É o choro manso. É porque tem gente que chora de raiva e de ódio. Né? Não Brigando, né? Quando não consegue alguma coisa, bate o pé, sapateia e chora. Mas é um choro diferente esse que tem que ser. Que Jesus... É um choro mais maduro, né? Porque esse choro de sapatear é um choro da criança, que a gente conhece, né? A criança fica com raiva, ela começa a chorar e gritar e bate, né? Porque chora, sapateia, quebra tudo que está na frente. Sai destruindo tudo. Então, não é o choro da revolta, é esse choro de estar com Deus, ser ouvido por Deus, né? De sentir a presença dele e sentir que a gente pode se liberar daquelas nossas dificuldades, né? É uma libertação mesmo. Gente, aqui, deixa eu ver, nós estamos quase no nosso tempo aqui. Vamos voltar para o texto. Eu acho até que eu vou fazer a leitura. A gente vai falando, vai se empolgando, né? E o tempo passa. Então, nós estamos aqui, ó, agora no texto do Emmanuel, depois do bem-aventurados, os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo, não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida os seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hebrom. Esse Hebrom é uma montanha, né? Uma montanha bem alta que tem lá na região, na parte norte, acima da Galileia, né? É uma área até... Ela fica atualmente na fronteira entre o Líbano e Síria, né? Então, é uma região de montanhas, o Hebrom. É uma área toda nevada, né? Toda esbranquiçada ali. Clarificando as paisagens em tonalidade de opalas, que são pedras também que refletem várias luzes, né? E safiras eterizadas. A hora ia adiantada, e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como um suave milagre, a escassa provisão foi repartida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Só a gente fazendo uma observaçãozinha aqui, quando ela come esse alimento, esse pão, né, que foi repartido, é pão, né, que ela bom, falou em pequenos pedaços, não sei se é pão, mas ela sentiu um sabor diferente.
Na verdade, vocês imaginam que o próprio alimento ele está magnetizado, ele está com uma água que é fluidificada, que o alimento, né, tinha possivelmente mudado a sua constituição, né, constituição química do alimento. Dá para a gente pensar assim, né, uma fluidificação para que as pessoas ali recebessem aquele alimento necessário, às vezes, a uma cura, né, até uma cura mesmo do corpo físico, alguma doença que as pessoas tivessem ali, né. E aí ela, assim, sente, né, quando ela come esse alimento, uma tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Então, realmente, aquele alimento vem, né, alimentar, né, a gente pode usar, alimentar aquilo, aquela necessidade que ela tinha no momento, né, de tranquilidade, de paz, poxa, o filho dela tinha sido raptado, ela não sabia onde que estava uma criança, já imaginou, gente, que situação, né? É para deixar qualquer um enlouquecido, né? Então, fora o esposo, que ela sofria em ver, né, como ele estava, o comportamento dele, né? Então, vejam ali que esse alimento ali tinha realmente, a gente pode pensar dessa forma, né, que ele servia como um tratamento ali, fluídico, né. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor, naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou-o automaticamente, e em poucos minutos achavam-se ambos diante do mestre. Aí agora Lívia vai até o mestre, né? Que os acolheu com seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião de Samaria, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Aí então Simeão fez o questionamento, né? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus, carinhosamente, que muitos virão do Ocidente e do Oriente procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao vosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmo. Ou seja, né, gente, é a lei de amor. Então, Jesus responde para Simeão com a lei de amor que ele veio acrescentar, veio trazer as leis que já existiam, né? Coloca aqui, ó, amar a Deus, ao Pai que está no céu, né? Amar acima de todas as coisas da terra, né? Amar o próximo como a si mesmo, e amar a si mesmo, né? Então, não tem, como ele coloca aqui, não tem outra forma de chegar a esse reino dos céus, a essa porta dos céus, né, como é colocado aqui. E espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também, dos que foram aqui chamados, serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Então, ele fala sobre aqueles que irão ser os seguidores aqui, os primeiros cristãos, né? Senhor, aventurou o ancião, com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Mas Jesus, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura: Simeão, vai em paz, e não tenhas pressa, porque, em verdade, aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. E, estendendo um raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações. Olha só o que Jesus vai falar para Lívia, né? Porque para o Simeão, ele falou assim, que vai em paz, não tem pressa, porque aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Então, o que a gente pode imaginar aqui? Que Simeão iria, no processo de evolução, de progresso dele, ele iria ainda galgar alguns, né? Alguns pontos
que precisavam ser trabalhados no ser dele, até do ponto de vista do próprio amor, né, que ele iria também desenvolver, assim como todos nós, né? Mas e a Lívia? O que ele fala para a Lívia? Ó, quanto a ti, regozija-te em nosso Pai. Regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. O que ele quis dizer? Você já tem um entendimento, você já consegue absorver essa minha doutrina, né, esse conhecimento. Você já tem um preparo, vamos dizer assim, né? Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Claro que ela tem que fazer o quê na encarnação? Ela tem que passar pela proposta de reencarnação ali naquele momento daquela vida dela, né? Mas Jesus já consegue ver, né? Interessante isso aqui, mostra isso, que ele olha para cada um e ele realmente conhece, né? Conhece cada um, como que a gente funciona intimamente, como é que está o nosso progresso moral, né? Como é que está a nossa amorosidade, a nossa compreensão das verdades dele, né? Aceitação, né? Porque às vezes até as verdades do Cristo, às vezes a gente tem dificuldade até de aceitar, né? Não é só absorver, né? Não aceita mesmo. E aqui ele coloca dessa forma que ela regozija-te, nosso Pai. Minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Ou seja, você já está levando aí o que você precisa, né? De ensinamento, de entendimento, você já consegue abarcar tudo isso, né? Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador ele não teve dificuldade em lhe aprender o sentido profundo para um futuro distante. Porque aqui, né, gente, a gente tem que pensar que são várias encarnações, né? O progresso sempre é contínuo, né? E que Jesus, ele nunca se refere, a doutrina dele nunca vamos dizer, para os dias atuais, não é uma coisa... É sempre visando um futuro, uma vista futura, porque é o que nós temos pela frente, né? Nós vamos progredindo à medida que o tempo for passando e que aproveitarmos as oportunidades aí, né? De entendimento, de crescimento, né? Aí tem a última frasezinha aqui, só para a gente encerrar. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia de pobres, dos enfermos e dos aflitos. Aí esse outro trecho aqui, daí já vai ficar, né, tá? Que a parte final desse capítulo vai ficar para a próxima semana, tá? Se alguém